Lucas 21, versículo 28. Assim está escrito: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ainda com a Bíblia aberta, vamos ler juntos este versículo? Vamos lá, a maioria acredito que tem a mesma versão. Leia na versão que está na sua Bíblia. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Podeis assentar. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pode aplaudir, pode glorificar, pode dar glória àquele que reina e vive para sempre. Amém? Queridos, a maioria sabe que as reflexões que eu trago são reflexões rápidas e eu não quero tardar. Quero ser breve, sucinto naquilo que Deus colocou em nosso coração nesta oportunidade. Mas antes de trazer propriamente dito a reflexão, nós precisamos entender um pouco sobre o livro e o autor. Você já conhece. Lucas é bem conhecido da igreja, é o terceiro dos 4 evangelistas, sendo ele um dos sinóticos ou semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas não era no meio da multidão que estava com Jesus nos milagres ou nas viagens. Não. Lucas também não foi um dos 12 do colégio apostólico. Também não. O que se sabe de Lucas é pouca coisa. Mas sabemos que Lucas nasceu no início do século, da era cristã, do primeiro século, na mesma época que Jesus, na mesma época que alguns dos discípulos de Cristo, na mesma época que alguns dos apóstolos. Existem 2 linhas de raciocínio ou de pensamento. Uma delas, na verdade ele nasceu na Antioquia, atual Turquia, e tem uma linha de pensamento que acredita que Lucas era filho de gentil com judeu, de pai gentil com mãe judia, ou vice-versa. Mas tem uma outra linha de pensamento que acredita que era filho de pais gentios. Certo é que Lucas conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, e ele é conhecido na Bíblia, e você já observou que Paulo chama Lucas de médico amado, companheiro, cooperador. Tem uma criança procurando os seus pais aqui. Dá uma olhadinha para cá. Obrigado. Paulo chama Lucas de médico amado, de companheiro. Há quem diga que Lucas conheceu o Evangelho no período em que a igreja primitiva começou a ser dispersa de Jerusalém, Samaria, e saiu pelos arredores das nações vizinhas. Outros acreditam que foi o próprio Paulo que encontrou com Lucas. Certo é que Lucas era um médico conceituado e conheceu o Evangelho. E por ter conhecido o Evangelho, ele procurou escrever aquilo que ele conheceu. E eu acho magnífico a obra literária, as 2 obras literárias de Lucas, tanto o Evangelho, que leva o seu nome, que conta a vida de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, ministério, morte, ressurreição. E Lucas acrescenta, não é que acrescenta, mas ele coloca dentro da sua obra literária o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias. Enfim, é uma obra-prima, é uma obra linda a escritura de Lucas. Lucas nos coloca dentro do cenário que ele escreve. E até que a tradição judaica, a tradição histórica, diz que Lucas era um exímio pintor de obras de artes.
Contudo, Lucas tinha alguns amigos, mas tinha um amigo que ele chamava de excelentíssimo, que era Teófilo, que pouco se sabe a respeito dele. Mas Lucas, quando escreve a sua obra literária, que leva o nome de Evangelho de Lucas, e quando ele escreve o Atos, ou os acontecimentos da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, o remetente é ele, e o destinatário é Teófilo, e ele o chama de excelentíssimo Teófilo. E aí ele detalha dizendo: eu me pus a escrever sobre tudo quanto Jesus fez, e eu ouvi testemunhas que andaram com ele. Eu costumo dizer que Lucas, para mim, além de um historiador, é um excelente jornalista. O documentário de Lucas é de causar assim, não inveja, mas é uma obra de prateleira de cima. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele sentou com homens e mulheres que viveram com Jesus para poder escrever esse documentário. Esse documentário provavelmente foi escrito por volta do ano 64 da era cristã, e tudo indica que o encontro que ele teve com Jesus foi por volta do ano 46 a 48 depois de Cristo. Pois bem, dentro do seu livro nós lemos um versículo de número 28 do capítulo 21. Vamos entender um pouquinho o capítulo 21. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 21 que nós lemos. Deixa a sua Bíblia aberta. Se você tiver caneta, amém. E para a gente começar a falar rapidinho sobre o livro, o Evangelho de Lucas, nós podemos ir para os últimos versículos, o 37 e o 38. Lucas vai dizer que Jesus estava no templo todos os dias. Olha o que ele diz, versículo 38, 37. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo, que hora? Algumas versões de manhã, outras madrugada. Todos os dias madrugada o povo levantava para ir para o templo, porque sabia que Jesus ia para lá. Presta atenção. O cenário que Lucas escreve, o capítulo 21, Jesus estava no templo. E enquanto Jesus estava no templo, o capítulo se divide em 5 partes. Você pode até dividir com a caneta aí, do versículo 1 ao versículo 4, é um episódio no templo. O episódio da viúva e dos ricos. E Jesus observava quando os ricos chegavam no templo, ia à arca ou ao gasofilácio e colocava a sua oferta. Quando de repente surge uma senhora e coloca 2 moedas que tilintaram dentro da arca, e Jesus então diz: aquela mulher é uma viúva pobre e ela colocou a maior oferta do dia. Questionado, Jesus disse: não, é porque os ricos, todos eles colocaram o que lhes sobravam, ela deu tudo o que tinha. Vocês já conhecem a história. Do versículo 5 até o versículo de número 19, Jesus, ou Lucas, fala sobre o princípio das dores. Jesus relata, ou alguém pergunta sobre o templo, e esse templo aqui era o mesmo templo matriz onde Salomão construiu. Aquele templo que por volta do ano 580 Nabucodonosor destruiu. Por volta do ano 516 Zorobabel reconstruiu em tamanho menor, porém com uma glória maior, a ponto do Senhor dizer: a glória do segundo templo é maior do que a da primeira. O primeiro templo era monstruoso, era belo. O segundo templo era bem pequeno, não tinha tanta arte, tanta beleza, mas a glória do Senhor veio com muito mais força. Mas quando, na época em que o Império Romano assumiu o comando da Palestina,
O sistema herodiano reconstruiu o templo de uma beleza extraordinária. Herodes começou a reconstruir por volta de 20 anos antes de Jesus e terminou por volta do ano 42 depois de Cristo. Era esse templo que Jesus estava, o templo de Herodes, onde já não havia a beleza do templo de Salomão, nem do de Zorobabel. O culto era administrado pelo sistema político e não por Deus. Quem mandava nos sacerdotes não era mais o eterno, mas sim a política da terra. Mas eles estavam muito mais encantados com a beleza do templo do que com a beleza da glória que vinha sobre o templo. Jesus estava naquele templo. E quando eles falavam, Mateus relata sobre isso, sobre a beleza do templo. Jesus então diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso se cumpriu 30 e poucos anos depois, quando o imperador Tito invade Jerusalém, destrói todo aquele templo e pedra sobre pedra foi derribado. Pois bem, do versículo de número 20 ao versículo de número 24, Jesus fala sobre a invasão ou a queda de Jerusalém. Jesus fala justamente o que ia acontecer e que eles iam precisar fugir para os montes, e que eles iam precisar fugir para fora da cidade, uma tribulação tremenda. E do versículo 25 ao versículo de número 20, ao versículo 34, Jesus fala da sua vinda. E por último, a última parte, do 34 ao 38, Jesus fala sobre exortação à vigilância. Então o capítulo está dividido em 5 partes. Aqui nós lemos, está na quarta parte, versículo 28, Jesus falando da sua volta para Israel, da sua volta em glória, e que a nação de Israel haveria de vir. E o que nos chama a atenção de tudo isso, o que me chamou a atenção foi a fala de Jesus para os discípulos. Jesus relatou muitos episódios futuristas que iam acontecer, coisas assustadoras, que se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão perceber, e eu até indico que leiam quando chegar em casa, detalhe por detalhe, repita o versículo, leia de novo, como bem disse o pastor Osni, pode ser que daqui a alguns anos nós não tenhamos essa liberdade, leia de novo. E diante de tudo isso, Jesus então lança uma palavra para os discípulos, que foi o versículo que nós lemos. Quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus estava falando dos sinais no céu, na lua, nas estrelas, e os homens desmaiando de terror por conta das expectações, das coisas que estavam acontecendo na terra. Jesus então lança uma palavra: quando vocês verem essas coisas, ouvirem essas coisas acontecer, olhem para cima, porque de lá virá a vossa redenção. Acredito que vocês lembram, 2021, rodou nas bilheterias um filme intitulado Não Olhe para Cima. Alguém assistiu? Alguns assistiram? Um filme onde 2 estudantes de ciência da Universidade de Michigan, é um filme misturado de ficção científica com humor e satira. Aqueles 2 estudantes descobriram um meteoro que estava em rota de colisão com a Terra. E o estrago seria apocalíptico. O estrago seria total. E aqueles formandos em ciência, preocupados com aquela pesquisa ou aquela descoberta, procuram os cientistas mais renomados e mostram o que está para acontecer. E eles não levam a sério. Eles pedem uma reunião na Casa Branca e eles apresentam o que está para acontecer no mundo e eles também não levam a sério. Como se dizia lá no Angico, leva na chacota, na arrelia. E eles diziam: gente, é sério, dá para a gente fazer alguma coisa?
a catástrofe será inevitável, a colisão será forte, será de uma destruição total do planeta. E a maioria dizia assim: nós estamos preocupados com as eleições americanas, nós estamos preocupados com o que nós estamos daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, mas a velocidade com que o cometa está, daqui a 6 meses tudo acaba, de que adianta? E eles insistiam a dizer: não vamos pesquisar nada disso. E aqueles 2 cientistas frustrados começam a falar para algumas pessoas, e aí entra a máxima do poder terreno, e eles criam um slogan para acalmar o mundo, e o slogan dizia: não olhe para cima. Por isso o título ou o nome do filme, Não Olhe para Cima. E a imprensa entrou nessa mesma linha, a política entrou nessa mesma onda, e eles pregavam e anunciavam o não olhe para cima. E o que é uma multidão, ou o que é 2 contra uma multidão? O que é 2 estudantes de ciência perto de grandes cientistas? Enquanto eles diziam: vai ter o choque, vai ter a colisão, os mais renomados cientistas diziam: não olhem para cima, para acalmar a população. Olha, não vai acontecer nada, não olhem para cima. Eu não vou contar o resto do filme, vocês já assistiram e alguns assistam depois, isso é interessante. E quando eu lia esse texto, me veio à mente a história desse filme de ficção científica misturado com humor. E eu pude então entender o que Deus estava querendo falar conosco nessa oportunidade. O pior momento da história da igreja na terra não foi quando Herodes prendeu Tiago e Pedro para matar, e matou Tiago e Pedro escapou milagrosamente. O pior momento da igreja não foi quando eles precisaram fugir de Jerusalém e sair para Samaria e para os confins da terra. O pior momento da igreja não foi quando tocaram fogo nos cristãos vivos. O pior momento da igreja não foi quando jogaram cristãos nas arenas de Roma para que os leões se alimentassem deles ainda com vida. O pior momento da igreja foi quando o Estado convidou a igreja para unir a si, e a partir daí a ideia era calar a voz da igreja ou dizer: não olhem para cima. A igreja chegou até os dias de hoje não por obras humanas, não por poderes humanos ou por conta de homens que se levantaram. A igreja está viva hoje porque ela foi edificada por Jesus. E Jesus então disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já tentaram calar a igreja por diversas vezes. A história da igreja no Brasil foi de perseguição. No início do descobrimento, alguns cristãos começaram a chegar aqui e foram perseguidos, mas isso não teve problema nenhum. A igreja nasceu e se edificou em terras brasileiras. Houve uma época em que a briga entre católicos romanos e protestantes era tão grande que algumas cidades chegaram a construir cemitérios de protestantes e cemitérios de católicos. O maior medo de uma pessoa se converter ao cristianismo não era apenas pela vivência, mas tinha casos de pessoas onde não tinha cemitério separado, que os religiosos não permitiam que ele fosse sepultado e ficavam dentro de casa dias e mais dias. Esse não era o maior medo da igreja. O maior medo da igreja brasileira está nos dias de hoje, aonde o entretenimento, a ciência, aonde o sistema está tentando tirar do coração dela o desejo de olhar para cima. O pior momento a igreja está vivendo nos dias atuais, e isso nós estamos falando com base no que nós vivemos no dia a dia. A quantidade de pessoas que dizem que não sente mais vontade de orar.
A quantidade de pessoas que dizem que não tem mais vontade de ler a Bíblia. A quantidade de pessoas que cantavam no coral e não cantam mais. A quantidade de pessoas que iam para as praças evangelizar e não vão mais. A quantidade de pessoas que evangelizavam seus familiares e agora é 007. A quantidade de pessoas que, quando cultuava, quando ia à igreja, que a Bíblia era aberta para a pregação, essa pessoa chorava de alegria, dava glória a Deus, e hoje já não fazem mais isso. Vivemos um outro período anterior a esse, em que chegava um cristão em um lugar público e ele era recebido e aplaudido. Hoje, as convicções cristãs que a senhora tem, as convicções cristãs que o senhor tem, as convicções cristãs que o jovem tem, ao chegar em locais públicos ele é ridicularizado. Eu recebi uma pergunta essa semana de estudante, quando ela disse o seguinte: pastor, na minha escola essa semana, amigos me disseram que Deus, ele age mais ou menos assim. Quando nós oramos a Ele, Ele não responde, Ele fica tirando onda da nossa cara. Ele fica rindo de nós, como que chamando de tolos, de bobos. Me explica isso. Na verdade, existem grandes perigos que estão acontecendo e estão por vir. O ateísmo já não é mais uma arma para tentar ganhar a sua vida, ou a vida dos nossos jovens. O teísmo tem investido muito mais. Não é a negação da existência de Deus. Olha, Deus existe, mas Ele nem está ligando para você, Ele pouco está se lixando para você. Isso é um convite a você não olhar para cima. Isso é um convite para você olhar para a terra. Isso é um convite para você olhar para os lados. Isso é um convite para você esquecer de Deus. Mas nesta noite eu tenho certeza que a voz do Senhor estará nos convocando, trazendo de volta, nos arrastando de volta para o rumo, para o prumo, e para olhar para o lugar certo, olhar para cima. E existem algumas razões pelas quais nós estamos aqui nesta noite, e dentre elas é o convite de Deus para pastores, para mim, para você, cristão que já é batizado, para você que frequenta a igreja. Ei, não olhe para os lados, não olhe para trás, não olhe para baixo, olhe para cima. E existem alguns motivos pelos quais nós devemos olhar para cima. Motivos para olhar para baixo nós já temos demais. Os problemas nos cercam, as adversidades nos cercam, o entretenimento nos cercam, as mentiras nos cercam, os anúncios de que a religião é opressora, ou que o evangelho é opressor, nos cercam. E Deus está nos convidando a voltar os nossos olhos para onde Ele habita. Mateus capítulo 6, versículo 9, você sabe de cor. Jesus Cristo, quando os discípulos lhe pedem para ensinar a orar, Jesus então diz: quando vocês forem orar, dizei: Pai nosso que estais na terra. Pai nosso que estais no céu. Então um dos motivos para olharmos para cima é que a habitação de Deus é nos céus. A palavra de Deus nos diz, eu quero que você marque, por favor, livro de Isaías, capítulo 66, versículo de número 1, o que lá está escrito, que o profeta recebeu de Deus como palavra para Israel, para Judá, para os povos da sua época, e esta palavra também é para as nossas vidas. Assim diz o Senhor, Isaías 66, 1, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Os céus é morada de Deus. Primeiro motivo para a igreja continuar olhando para cima: Deus não mudou de lugar. Eu vou repetir: Deus não mudou de lugar.
E Jesus Cristo disse, João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Então Deus está olhando para cada filho seu, que está olhando para cima e diz assim, está quase chegando o momento de te guardar aqui comigo. Primeiro motivo de olharmos para cima, céus, habitação de Deus. Segundo motivo de olhar para cima, é de lá que nós recebemos as promessas de Deus. Abraão olhou para cima, quando ele estava na bolha chamada a tenda, quando ele estava na bolha, pastorzinho, dos seus problemas, que ele diz para Deus, eu não tenho filho, o herdeiro que eu tenho em casa é o jovem Eliezer de Damasco, ele não saiu de dentro de mim, eu não tenho herdeiro, o que é que eu faço? Ele estava dentro de um problema, olhando para os lados escuros, quando Deus o convida, Abraão, para o lado de fora, e manda que ele olhe para cima, e ao olhar para cima, Deus lhe faz promessas. Quantas vezes nós encontramos pessoas dizendo assim, eu tenho ido à igreja e Deus não fala mais comigo, eu tenho ido à igreja e não ouço mais a voz de Deus, Deus fala com todos e menos comigo. Não, não, querido, Deus nessa noite está falando comigo e está falando com você. Deus não tem escolha de filhos preferidos, Ele está dizendo para todos, Ele tem promessa para mim e para você. Sai da bolha, Abraão, vem para fora, olha para cima, conta as estrelas. Abraão não conseguiu, o texto não diz se ele começou, se ele iniciou. E quando Deus percebeu, Deus disse, a tua semente será como a areia do mar. Jacó estava fugindo de casa para a terra de Labão, seu parente. E naquela fuga ele para em um determinado lugar à noite, deita-se para dormir, uma pedra como travesseiro, e ao dormir ele tem um sonho, que tinha uma escada junto dele, mas ele olhou para cima, e a escada topava nos céus, e tinha anjos de Deus subindo e descendo ao seu encontro. Abraão olhou para o céu, Jacó também olhou para cima, olhou para o céu, e recebeu de Deus as promessas de que na sua volta toda aquela terra seria sua, da sua herança. Terceira causa ou motivo de olharmos para cima, Êxodo 13, versículo 21, a palavra de Deus vai nos dizer que quando o povo de Israel saiu do Egito, após atravessar o Mar Vermelho, e chegar do outro lado e caminho afora, passando por deserto, a Bíblia diz que era em cima que estava a coluna de nuvem durante o dia, era em cima que estava a coluna de fogo durante a noite. Isso nos fala de direção e proteção. O que é que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Pessoas frustradas, pessoas com medo, assustadas com o que pode acontecer. Imagine Israel, aquela multidão de gente caminhando em direção a Canaã, o sol escaldante do deserto durante o dia. Deus coloca uma nuvem como marco da caminhada e como proteção contra a temperatura alta. E à noite, as feras do deserto e o frio que assolava o deserto, uma coluna de fogo que, além de dar direção do caminho, os protegia do mal. Foi olhando para cima que Israel caminhou, foi olhando para cima que Israel prosseguiu. Pergunte não para o vizinho, mas para si próprio: eu estou olhando para cima? Eu estou olhando para cima no momento da minha aflição e da minha caminhada, ou estou olhando para os lados ou para baixo? Êxodo 16, 31, foi olhando para cima que eles viram que o maná veio ao seu encontro, foi do alto que veio a provisão, e quando eles comeram, a Bíblia diz que era como semente de coentro, mas o sabor era um pão de mel.
Foi de cima que veio a provisão para socorrê-los na hora da fome. Foi de cima que veio as cordonizes em direção a todo o Israel para alimentá-los. Ei, é de cima que vem a chuva para a terra seca. É de cima que vem o brilho e os raios do sol para cuidar do planeta Terra. Aleluia. Em quinto lugar, em meio à aflição, isso está em Atos 7:55, a Bíblia diz que um certo diácono chamado Estevão, ele se destacou no ministério do evangelismo. Era um exímio pregador. E um dia, em meio à sua pregação, aquela pregação ofendeu o povo, aquela pregação doeu aos ouvidos dos religiosos, e tiraram Estevão de dentro da cidade, levaram para fora. Estevão estava agora preso, Estevão estava agora amarrado, e ao ser levado para fora, a Bíblia diz que eles começaram a apedrejar, e Estevão estava prestes a morrer quando ele levanta os seus olhos para cima. E ao levantar os seus olhos para cima, ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É na hora da angústia, é na hora da dor, é na hora da aflição, que se levantarmos os nossos olhos para cima, vamos ver o nosso Senhor cuidando de nós. É na hora do choro, da amargura e da dor. É na hora que o socorro humano falha. É na hora que as esperanças da terra se acabam. É na hora que você não tem mais para onde olhar. Você levanta os seus olhos para a habitação de Deus. E você percebe que do Senhor está vindo o socorro, a direção, a provisão e o cuidado do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo 9 a 11. Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha estado com eles, Jesus já tinha realizado milagres, mas agora chegou o dia dele ser assunto aos céus, e estavam todos reunidos no monte chamado Betânia, e a Bíblia vai dizer que tinha uma média de 500 irmãos, e de repente Jesus começou a subir. E eu acredito que agora corações estavam batendo mais forte, pastores. Um ar de tristeza também começou a rondar o pensamento deles, porque o mestre amado estava voltando. E a Bíblia diz que Jesus foi recebido por uma nuvem no céu. E enquanto eles olhavam para baixo, foi isso? Enquanto eles olhavam para cima, Deus enviou 2 varões vestidos de brancos. Chegou no meio deles e disse assim: por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima nos céus, ele há de voltar, assim como para o céu vestir. Por que eu devo olhar para cima? Porque a mensagem de sua vinda é do céu. Por que eu devo olhar para cima? Porque ele está voltando. Porque eu devo olhar para cima? Porque ele está às portas. Porque eu devo olhar para cima? Porque ele virá. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, o apóstolo Paulo, que recebeu esta revelação da parte do Senhor, agora escreve dizendo: porque o mesmo Senhor surgirá do deserto, correto? Porque o mesmo Senhor virá do lado do Egito, correto?
Porque o mesmo Senhor virá da América do Norte, da América do Sul. Porque o mesmo Senhor virá da Ásia. Foi isso? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus. Aleluia! O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com os que ressuscitaram ao encontrar o Senhor nos ares. É hora, é tempo, é o momento de percebermos qual é a distração que o mundo está tentando nos distrair, com redundância e tudo. O que é que está tirando de você a esperança? O que é que está tirando da igreja o brilho? O que é que está tirando de nós a certeza da salvação? O que é que está te fazendo desistir de servir a Deus? Qual é a distração? Se a morada de Deus é em cima, olha para cima. Se as promessas de Deus é de cima, olha para cima. Se a proteção e a guarda de Deus e o roteiro que Ele tem para a sua vida é de cima, olhemos para cima. Se a provisão de Deus vem de cima, também olhemos para cima. Se a promessa da sua vinda é de descer, olhemos para cima. Se a promessa da igreja é subir, olhemos também para cima. Que nada nem ninguém tire a verdadeira jornada da igreja. E quando te surgir o mais belo dos convites de entretenimento contra a tua fé, diga: eu estou olhando para cima. E quando o mundo, com as suas orgias, bebedeiras, glutonarias e pecado, como diz a música, todo dia o pecado vem, te olha, todo dia o pecado vem, me observa, me faz propostas, mas a maior proposta é a de cima. Foi de lá que o plano redentor foi construído para resgatar a minha alma que ia para a perdição. Foi de lá que veio o Filho de Deus com objetivo, com foco, com a missão de morrer por nós pecadores para nos dar o direito de morar com Deus. Foi de lá que veio o plano de nos tornar filhos de Deus. E como Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu tenho firme consciência que ainda que um dia queiram nos proibir de cultuar, ainda que um dia queiram tomar a Bíblia da sua mão, como está acontecendo em alguns países, se algum dia tentarem fechar as denominações, contudo, tem um lugar que Deus habita, e esse lugar é a tua alma, é a tua vida, é o teu coração, porque nós somos templo do Espírito Santo. Olha para cima. Olha para cima, aleluia. Desiste não, irmão. Qual é a luta que te aflige? É do céu ou da terra? A luta que está te afligindo veio de onde? Veio do céu? Duvido, não acredito de hipótese nenhuma. Deus não manda luta para ninguém. Ele pode até provar o filho que Ele ama, mas as lutas são 100% terrenas. Mas nós estamos com os pés na terra, mas os olhos fitos no céu, até que Ele volte, até que Ele venha, até que Ele chegue, até que a trombeta toque. Olha, isso acontecerá a qualquer momento, isso acontecerá a qualquer instante.
Você que está em casa acompanhando o culto, Jesus virá a qualquer momento. Jesus virá a qualquer instante. A trombeta soará e nós vamos ouvir o som da trombeta nos chamando ao seu encontro. Ei, nós somos cidadãos da terra, provisório, mas do céu somos para sempre. Olha para cima. Olhar para cima é de lá que vem a nossa redenção. Redenção é mesmo que redimir, que resgatar. E se Ele nos resgatou, se você tem certeza que foi resgatado por Deus, se você tem convicção, eu quero um plano perfeito, cadê o Ministério do Louvor? Se você tem convicção da sua vocação, do seu chamado, da sua salvação, não tem por que olhar para a terra. Você que está decepcionado com as igrejas, você que está decepcionado com os pastores, você que está decepcionado com a família, consigo próprio, olha para cima. Você que está com dúvida, sem saber onde ir, que igreja congregar, onde visitar. Você já visitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ainda não olhou para cima. Ei, é hora de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. O evangelho que nós seguimos é muito maior do que a denominação. A Bíblia que nós temos é a nossa regra de fé prática. Fica de pé, por favor. Olha para cima. Olha para cima. O plano perfeito veio de Deus. Os planos que você recebeu da mão dos homens falharam. As promessas que te fizeram de cargos, de trabalhos, de posições, falharam, mas Deus te deu uma que ninguém toma. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. O plano perfeito entrou em ação quando Jesus veio. O plano perfeito continuou em ação quando Jesus foi ao madeiro. O plano perfeito continuou em ação quando Ele ressuscitou. O plano perfeito continua em ação quando a igreja continua marchando, olhando para cima, olhando para cima, olhando para cima. Canta olhando para cima, marcha olhando para cima, seja crente olhando para cima, serve a Deus olhando para cima. Deixa eu te contar uma história para ilustrar o final desta reflexão. Conta-se que uma bonita moça, formosa, linda, trabalhava numa grande empresa. Ela atendia muita gente, gentil, cortês, sorridente. E em uma viagem daquela empresa, o carro sofreu um acidente. Ela escapou, mas ficou com sérias cicatrizes no pescoço e no rosto. E ela trabalhava, ela colocava bastante roupa para cobrir a cicatriz e trabalhava com a cabeça baixa. Os seus colegas tentavam animá-la e ela muito triste, até que um dia um empresário precisou fazer negócios naquela empresa e ele entrou ali no setor que aquela moça trabalhava. E quando ele entrou, ela de cabeça baixa o atendeu. Ele puxou mais assuntos e ela continuou de cabeça baixa. E ele ficou encantado com a beleza do seu atendimento. Ficou do lado de fora da empresa para saber para que lado aquela moça ia. E depois de um tempo ela saiu e foi até um ponto de ônibus de cabeça baixa, cachecol. E ele chegou próximo e disse: "Olá, lembra de mim?" E ela, toda encoberta: "Sim, sim, sim." "Moça, por que você me atendeu tão bem?
Eu estou aqui radiante de alegria. Foi o melhor atendimento que eu já tive em toda a minha vida empresarial. Você é de uma beleza tão grande, por que você não olha para cima? E ela disse: moço, eu tive um acidente, eu tive cicatrizes sérias. E ela mostrou as cicatrizes. E ele disse: poxa, eu não vi essa cicatriz em você, eu não vi. Mas olhe para frente, olhe para cima. Você é muito bela, educada, você é bonita, você é muito linda, elegante. E aquela moça então levantou o seu pescoço, a sua cabeça, olhou para ele, sorriu, e a conversa continuou. Baixa só um pouquinho. Com essa história, eu não sei qual é a cicatriz que você tem que está olhando para baixo. Você aqui ou em casa, você que sofreu um acidente do percurso espiritual da caminhada da igreja, você que está olhando para baixo e não consegue mais olhar para cima. Você não consegue olhar para o seu pastor, você não consegue olhar para a liderança da igreja, você não consegue olhar para o seu irmão do lado, com vergonha dos machucados da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se você olhar para o lado, o seu vizinho vai estar com machucados igual você. E assim como essa história, o moço que abordou aquela moça nesta noite, a moça pode ser eu ou você, e aquele jovem pode representar o Espírito Santo, te dizendo assim: ei, levanta a cabeça, olha para cima. Você é bela, igreja. Você é comprada pelo sangue. Você é comprada pelo sangue. O teu nome está no livro da vida. Assim como aquele rapaz ficou do lado de fora, esperando para onde aquela moça ia, o mundo está esperando o destino da igreja para procurá-la, mas a igreja continua olhando para baixo. As cicatrizes que nos machucam, pastor Zi, nos faz olhar para baixo. Quem não tem cicatrizes da caminhada? Todos nós temos. E as nossas cicatrizes nos fazem chorar e não deixar a beleza da glória de Deus em nós brilhar para o mundo. Igreja de Jesus, olha para cima. As cicatrizes é marca do que você foi machucado, mas a voz do Espírito Santo está dizendo: olha para cima, tem cura, tem libertação,